Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o professor Gustavo Machado e hoje nós vamos falar sobre alguns pontos polêmicos dentro das classificações de Constituição. Parece um tema muito simples, mas não é. Na primeira etapa, normalmente esse tema não traz grandes problemas, mas numa segunda etapa, numa prova oral, se você precisar discutir essas classificações, aí tem muita coisa importante para você observar. Então vem comigo, se inscreva no canal, comente, compartilhem, me ajudem a fazer esse canal crescer para eu ter o estímulo de trazer cada vez mais vídeos, mais conteúdos aqui para vocês. O tema do vídeo de hoje é fruto de uma enquete que eu fiz lá no meu Instagram, no @professor Gustavo Machado, e após a votação lá, escolheram esse tema e como a voz dos meus alunos é a voz de Deus, eu resolvi falar sobre ele aqui hoje para vocês. Olha só, vamos falar aqui, gente, de uma primeira classificação que parece simples, mas não é. Olha só, a classificação quanto à forma pode ser escrita ou não escrita. Vem comigo. O que é a Constituição escrita, o que é a Constituição não escrita? Você não vai me dizer que Constituição escrita é a que está escrita, que não é escrita, que não está escrita, porque ninguém ia fazer uma classificação tão simples assim, né? Na verdade, o conceito de classificação escrita é a Constituição que está codificada em um documento solene chamado Constituição. Então, o que é a Constituição escrita? É aquela Constituição que está codificada, que está presente ali dentro desse documento solene que nós chamamos de Constituição. E o que é a Constituição não escrita, também chamada de Constituição consuetudinária ou costumeira? Constituição não escrita, consuetudinária ou costumeira é aquela Constituição que não está codificada num documento solene. Ao contrário, ela se encontra presente aí em textos espalhados ao longo da história, nos costumes, na jurisprudência, ou seja, um conjunto de documentos, de costumes mesmo, de decisões judiciais que dão os contornos do que é a Constituição para aquele Estado. Legal. Quanto à definição, tranquilo, né? Mas e aí, a Constituição de 88, ela é escrita ou ela é não escrita? Pois é, gente, olha só. A gente pode afirmar com certeza que a Constituição de 88 é uma Constituição escrita? Que eu tenho certeza que 90% aí de quem está me ouvindo respondeu isso. Bem, se você está achando que ela é escrita, você está me dizendo que a nossa Constituição está codificada em um documento solene chamado Constituição. Mas, bem, a gente sabe que existem outros documentos que também são Constituição e que não fazem parte do texto constitucional. Querem ver? Olha só, há diversas emendas constitucionais que são Constituição, têm aí status de norma constitucional, mas se você ler aí do primeiro artigo até o último da Constituição, e se você ler o ADCT também, você não vai encontrar essa norma lá. Exemplo, né, o artigo 2º lá da emenda constitucional 32 de 2001, das medidas provisórias, aquele artigo lá que fala que toda medida provisória que estava em vigor na data de promulgação daquela emenda continuará em vigor até que ela seja revogada por legislação em contrário ou apreciada pelo Congresso Nacional. É uma norma que está lá no artigo 2º da emenda constitucional 32 de 2001. Vejam, essa norma não faz parte do nosso texto constitucional. Você pode pegar aí do artigo 1º até o 250, ler o ADCT, que você não vai encontrar essa norma lá. Mas ela é uma norma constitucional. Ela está num texto que não faz parte desse texto solene que nós chamamos de Constituição. Querem um pouco mais além? Vocês sabem que os tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, observando aquele quórum de 3/5 dos membros de cada uma das casas do Congresso em 2 turnos de votação, esses tratados internacionais sobre direitos humanos, eles são incorporados ao nosso país com o mesmo status de emenda constitucional. Então, pegue aí, gente, do artigo 1º ao artigo 250 da Constituição, ou o ADCT, e verifica se você vai encontrar lá as normas
que cuidam, né, dos deficientes físicos, daquele Tratado Internacional sobre os Direitos dos Deficientes Físicos, que é um tratado internacional sobre direitos humanos que foi incorporado ao Brasil, no Brasil, na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Esse tratado internacional, gente, é Constituição. Ele tem status de emenda constitucional. Ele é parâmetro dentro do controle de constitucionalidade, mas ele não faz parte do texto constitucional. Eu sei que eu posso estar dando um bug aí na sua cabeça, porque você se condicionou a pensar que existe só um texto constitucional no Brasil e que por isso a nossa Constituição é escrita, mas se a gente pegar a definição do que é uma Constituição escrita, a Constituição que se encontra codificada em um texto solene chamado Constituição, a gente vai ver que a Constituição brasileira não se adequa perfeitamente a isso. Por quê? Porque há mais de um documento aqui no Brasil que nós chamamos de Constituição, não é só o texto constitucional. Ah, Gustavo, você está querendo que eu marque lá na prova, então, que a nossa Constituição é uma Constituição não escrita? Não, gente, claro que não. Porque também a nossa Constituição ela não se encontra em textos espalhados aí ao longo da história, nos costumes, na jurisprudência. Não, não é isso. O fato é que a Constituição de 88 ela não se adequa perfeitamente nem no conceito de Constituição escrita e nem no conceito de Constituição não escrita. Por isso que você vai encontrar aí doutrinadores dizendo que essa classificação precisa ser abandonada. Porque a classificação ou ela é útil ou ela é inútil. E como a Constituição de 88 não se adequa perfeitamente nem nesse conceito de Constituição escrita e nem no conceito de Constituição não escrita, é melhor a gente abandonar essa classificação e partir para outros conceitos, como o de bloco de constitucionalidade, que aí sim a gente consegue englobar todas as normas que são parâmetros constitucionais aí pra gente. Fechado? Então, cuidado. Gente, mas olha só, não é para ficar caçando pelo em ovo na hora da prova. Imagina que lá na hora da prova vem uma questão dizendo o seguinte: olha, a Constituição Federal de 88 é uma Constituição rígida, é uma Constituição extensa, é uma Constituição dogmática, é uma Constituição escrita. Poxa, veio todas as classificações certinhas. Será que é lá no final que ele está querendo que você erre? Claro que não. Porém, se cai numa segunda etapa, que a Constituição de 88 é uma Constituição escrita, é óbvio que o examinador, numa segunda etapa, não quer que você trate isso de uma maneira simplória. Então, você vai ter que argumentar e vai ter que discutir tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos, a gente não faz primeira etapa igual a gente faz segunda etapa, igual a gente faz prova oral. Tem questão que é certa numa etapa e pode estar errada numa segunda etapa e vice-versa. Então tem que saber fazer prova. Olha outra classificação que pode ser problemática também. Essa é um probleminha um pouco menor, mas cuidado. Quanto ao conteúdo, gente, uma Constituição pode ser formal ou material. Essa é uma classificação bem simples, né? O que é uma Constituição material? Uma Constituição material é aquela que cuida apenas de assuntos constitucionais. Já uma Constituição formal é aquela que, além de cuidar desses assuntos tipicamente constitucionais, também cuida de outros assuntos, como é o caso da Constituição de 88, que traz vários outros assuntos que não são exatamente matéria constitucional. A discussão aqui é: o que é matéria constitucional? Classicamente falando, você vai encontrar aí na grande maioria dos doutrinadores, você vai encontrar dizendo que matéria tipicamente constitucional são os direitos fundamentais, a organização do Estado e a organização dos poderes. Esses três assuntos são os assuntos tipicamente constitucionais: direitos fundamentais, organização do Estado e organização dos poderes. Porém, o ministro Luiz Roberto Barroso, que tem peso 2, porque além de doutrinador é ministro, ele entende que também é Constituição em sentido material as normas programáticas que determinam que o Estado atinja um determinado objetivo. Então, vejam que para o ministro Luiz Roberto Barroso, uma Constituição em sentido material não é aquela que trata apenas de direitos fundamentais, organização do Estado e poderes. É aquela que também cuida de assuntos
relacionados aí a normas programáticas, normas que impõem metas, objetivos que o Estado tem que alcançar. Quando o ministro faz isso, ele atrai para a ideia de Constituição em sentido material boa parte da ordem econômica e financeira e boa parte da ordem social, porque ali a gente está cheio de norma programática, cheio de normas que dizem para o Estado o que ele tem que fazer, quais são as metas que ele tem que alcançar, quais são ali os objetivos que ele precisa cumprir. Então fiquem atentos em relação a isso. Olha uma outra classificação polêmica também, que essa gerou uma quantidade de erros absurda numa prova da AGU há um tempo atrás, que é a seguinte: todo mundo tem que conhecer, porque você vai encontrar isso em qualquer livro de direito constitucional, a classificação do professor Carl Lowenstein, também chamada de classificação quanto à ontologia da Constituição, ou classificação quanto à correspondência com a realidade. Então, classificação do professor Carl Lowenstein, classificação quanto à ontologia, ou classificação quanto à correspondência com a realidade é a mesma coisa. Esse doutrinador, Carl Lowenstein, ele diz que a Constituição pode ser de 3 tipos. Nós temos a Constituição normativa, a Constituição nominalista e a Constituição semântica. Olha só, Constituição normativa, para o professor Carl Lowenstein, é aquela Constituição que busca limitar o poder político, que busca traçar os parâmetros de atuação do poder político e efetivamente consegue. Então a gente vai verificar aqui uma correspondência com a realidade, porque aquelas normas da Constituição que buscam limitar o poder político realmente conseguem limitar o poder político. Então há aqui uma correspondência com a realidade, entre Constituição e realidade. Ele vai chamar isso de Constituição normativa. Constituição nominalista, por sua vez, é aquela Constituição que busca limitar o poder político, que traça os parâmetros de atuação do poder político, porém, ela não encontra perfeita correspondência com a realidade. Se a gente verificar, o texto constitucional e a realidade, a gente vai ver que há uma dissonância aí, não há uma correspondência perfeita. E, por fim, a gente tem a Constituição semântica. Constituição semântica, gente, é aquela que sequer busca limitar o poder político. O papel dela é basicamente dar alguma legitimidade a quem está no poder, mas não efetivamente limitar esse poder. O melhor exemplo que a gente tem é a Constituição de 1937, aquela Constituição da ditadura Vargas. Ela não foi criada para limitar o poder, ela foi criada só para dar algum ar de legitimidade para aquela ditadura que o país viveu durante ali, a Constituição de 1937. Então essa classificação todo mundo tem que conhecer, ela está em todos os livros. Porém, numa prova da AGU, gente, caiu o seguinte: classificação quanto à interpretação. E aí trouxe uma classificação que você basicamente só vai encontrar no livro do ministro Alexandre de Moraes, que tem peso 2 também, porque é doutrinador e é ministro, tá? Poucos são os doutrinadores que vão repetir isso que o Alexandre de Moraes fala, mas está lá no livro dele. E aí o CESP pegou isso lá, colocou na prova da AGU, justificou com base no livro dele e deu o gabarito, e muita gente errou. Olha só, quanto à interpretação para o professor Alexandre de Moraes, a Constituição pode ser nominalista ou semântica. E aí é o problema, porque é o mesmo nome da classificação do professor Carl Lowenstein. E aí lá está dito o seguinte, que uma Constituição nominalista é aquela Constituição suficientemente clara, capaz de resolver os problemas a partir de uma interpretação gramatical, literal. Já a Constituição semântica é aquela que não é suficientemente clara, que você vai precisar aí lançar mão de recursos políticos, sociológicos, ideológicos, de fazer uma interpretação muito mais ampla para conseguir resolver os problemas, para poder alcançar o sentido da Constituição. A interpretação gramatical, literal, não vai ser suficiente aqui. Isso é a Constituição semântica. Então, lá na prova da AGU caiu assim: a Constituição nominalista é aquela que é suficientemente clara, que não demanda grandes esforços de interpretação, além de uma interpretação literal gramatical. Muita gente, eu estou falando aqui em 80%, marcou errado,
lembrando da classificação do professor Karl Loewenstein, mas esqueceram que também existe essa do Alexandre de Moraes. Uma outra classificação que aí já são, na verdade, alguns conceitos, né, de Constituição que eu quero trazer para vocês. Recentemente caiu na prova da magistratura, salvo engano, do Ceará, então agora fiquem espertos que isso vai se repetir em muitas outras provas, que é o seguinte, gente, existe também a chamada Constituição Simbólica, que é um conceito, gente, de um professor aqui do Distrito Federal, Marcelo Neves, um conceito já bastante difundido. O que é a Constituição Simbólica? A Constituição Simbólica é aquela Constituição que abusa de recursos retóricos. É aquela Constituição que traz normas que são muito bonitinhas no papel, mas que são de muito pouca eficiência, né? De aplicabilidade prática. Quando você diz, por exemplo, que é um objetivo da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza. Ora, será que existe alguma Constituição no mundo que não tem esse objetivo? Algum Estado no mundo não busca erradicar a pobreza? Quando a gente fala, né, que a ordem econômica e social ela tem como base o primado do trabalho e da livre iniciativa, o que isso quer dizer? Percebam que não quer dizer muita coisa, é muita retórica. E aí o professor Marcelo Neves vai dizer que essas constituições que abusam muito dessa retórica acabam perdendo força normativa. Por quê? Porque as pessoas começam a ler a Constituição e começam a ser um pouco descrente em relação a ela. E aí ela vai perdendo a força normativa. Então essa é a ideia de Constituição simbólica. Outro conceito ou classificação que também caiu nessa prova é o de Constituição ubíqua. E aí traz ali, né, como base um texto do Daniel Sarmento. O que é a Constituição ubíqua? Constituição ubíqua é aquela Constituição que está presente em todos os lugares. É o que a gente vai chamar de panconstitucionalização. O que é o panconstitucionalismo? É a ideia de que tudo se resolve através da Constituição. Seja para garantir maior estabilidade, mais força àquele direito, então a gente sai colocando tudo dentro da Constituição, seja para resolver problemas simples. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, se você pegar 10 petições de advogado de um simples acidente de trânsito, alguém bateu na traseira do outro, numa esquina de uma cidade qualquer, uma açãozinha dessa no juizado especial, de cada 10 petições, 9 vai citar algum dispositivo da Constituição Federal. Então percebam que a discussão sobre a Constituição está em coisas complexas, mas também tem coisas muito simples. Por quê? Porque a Constituição está em todos os lugares. O Daniel Sarmento vai dizer, olha, isso também não é bom. A ideia de que tudo tem que estar na Constituição para ter alguma estabilidade vai inchando muito a Constituição e vai trazendo esse dogma aí de que se não está na Constituição não é importante. E isso está errado. Então essa é a ideia de Constituição ubíqua, a panconstitucionalização. Outra ideia também que a gente tem que guardar é o da Constituição Chapa Branca. O que é a Constituição Chapa Branca? Constituição Chapa Branca é aquela Constituição que está mais preocupada em resguardar interesses corporativos de grandes corporações que possuem poder político do que efetivamente de garantir uma Constituição que seja boa para o país. Muita gente entende a Constituição de 88 como uma Constituição chapa branca. Por quê? Se a gente lê a Constituição, a gente vai ver que há uma série de interesses corporativos ali dentro, de magistrados, de membros do MP, de servidores públicos em geral, de militares, de políticos, diversos interesses, direitos que foram colocados ali na Constituição, justamente porque essas grandes corporações possuem muito poder político. E aí coloca isso dentro da Constituição para ganhar estabilidade nesses direitos. Então essa é a ideia da Constituição Chapa Branca, a Constituição que está preocupada em resguardar direitos de corporações que possuem poder político. Bem, há várias outras classificações, algumas classificações muito importantes, mas que não vai dar para falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Se você quiser mais vídeos sobre classificações de Constituição, comenta aqui embaixo. Mas em termos de polêmica, essas são as que eu queria alertar para vocês, tá bom?
Obrigado para quem me acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, deixe um like, gente, ajuda muito você deixar o like. Me acompanhe lá no Instagram, no @professor Gustavo Machado, e até a próxima. Tchau, tchau!